essas imagens do morro desgastado, né, da vegetação que foi embora por causa da força da água, são bastante elucidativas, né, professor? Da diferença que faz ter ou não ter uma casa no caminho, né? Basicamente é disso que a gente está falando. Por isso que o senhor lembrou e pontuou muito bem aqui, não há nenhum intuito de atribuir a ninguém a culpa, claro, pela tragédia, né, ou pela chuva, pela quantidade de chuva que foi avassaladora e provocaria estragos em Seul, em Tóquio, em Milão, em Nova York, na Cidade do México, em Buenos Aires, onde quer que ela tivesse caído, né? Infelizmente caiu no litoral norte, que tem, claro, características geográficas específicas que facilitam o escorregamento da terra, possibilitam o escorregamento da terra. Agora, ter gente no caminho ou não ter gente no caminho é a chave, né, professor? Exato, Colombo. Quer dizer, é fazer uma análise serena, sem panfletarismo barato, como está sendo feito aqui na CNN, para entender. Quer dizer, de um lado é o fenômeno climático, aí não dá para controlá-lo, mas é possível saber, com as técnicas que nós temos e com todos os instrumentos de pesquisa dos institutos, avisar com antecedência que vai ter chuva, mas não é aquela chuva normal que muitas vezes nós até nos acostumamos com o carnaval. Não. É uma chuva muito acima do normal que poderia trazer os ônus que nós estamos assim, especialmente em vidas e da infraestrutura. Eu estava vendo aqui os próximos feriados, Colombo, desse semestre, né? Nós teremos daqui a pouco a Semana Santa, que cai, claro, vai ser quinta, sexta, sábado, domingo, vai emendar o feriado, isso em abril. Depois o 21 de abril, uma sexta-feira, que vai ser um feriado prolongado também. O dia 1º de maio, isso para só ficar no primeiro semestre, é uma segunda-feira, feriado prolongado. E depois Corpus Christi, 8 de junho, quinta-feira, feriado prolongado. Por que eu estou dizendo isso? A necessidade de um trabalho organizado da Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal de recuperação. Claro que primeiro são as perdas humanas, recolher tudo isso é uma grande tragédia. Como é que essas famílias possam ser de alguma forma materialmente consoladas? Eu sei que não substitui a perda humana. Segundo, a reconstrução dessas regiões, né, das várias cidades do litoral norte que já foram duramente atingidas pela Covid-19, né? Quanto que a economia local foi prejudicada. Então, como teremos vários feriados prolongados e é necessário recuperar a infraestrutura da região, a necessidade de do dinheiro chegar. Porque muitas vezes vem o presidente da República, o governador, ministros, secretários e diz: nós vamos ceder, vai 7 milhões, vai 10 milhões, e nunca chega. Então, que dessa vez seja um exemplo de um trabalho organizado entre governo federal e governo estadual para a rápida recuperação, para que dê condições econômicas também de recuperação à região que foi tão duramente atingida pela Covid-19. E outros são questões de médio e longo prazo, ou seja, a contenção daquelas zonas que tradicionalmente quem mora na região conhece e os especialistas também são suscetíveis a desbarrancar e ocorrer tragédias como essa, e a retirada, e eu sei que isso não é fácil, muitas vezes da população de áreas que são suscetíveis a essa tragédia. Aí é um trabalho de médio e longo prazo, porque elas precisam ir para outro local. Aí precisa também de recursos do governo federal e do governo estadual. Nós temos de tirar em fatos como esse, é triste dizer, lições, né? Lições de colaboração no campo administrativo para que não se repita a tragédia. Quer dizer, a chuva, eu concluo, nós não conseguimos controlar o volume de chuvas, mas os efeitos dessa tragédia e aquele ponto inicial que você destacou. Sexta-feira veio o aviso. O porquê esse aviso não chegou não só ao litoral norte, às autoridades, aos moradores de lá, como também os que estavam no Planalto, especialmente em São Paulo, mas não só, de que a situação seria extremamente adversa passar o carnaval no litoral norte por questões afeitas, incontroláveis pelo ser humano, que é a grande tragédia, o volume de chuvas que raramente foi visto na história recente do estado de São Paulo. Pois é. É um trabalho árduo, né, professor? Difícil, mas dá para fazer, né? São Paulo, por exemplo, tem experiência com a remoção de famílias em lugares de risco, exatamente no litoral. O governo do estado, há pouco mais de 10 anos, talvez uns 15 anos, conseguiu remover os moradores dos bairros Cota,
né? Exato. Que, para quem não conhece, os bairros Cota ficavam ali exatamente entre a rodovia Anchieta, entre a via Anchieta, as duas pistas Anchieta e as duas pistas da Imigrantes. Eram favelas, né, comunidades, mas favelas mesmo, né? Algumas construídas de alvenaria, mas, enfim, moradias precárias que começaram a ser construídas quando São Paulo começou a construir a rodovia dos Imigrantes, a primeira rodovia dos Imigrantes, né? Agora são duas pistas. A primeira, alguns trabalhadores começaram a construir casas por ali e, de repente, como acontece, quando abriram os olhos, você tinha lá andares, né? Porque as cotas, como eram chamadas, elas iam mudando de número à medida em que iam subindo a serra, né? Então tinha cota 1, cota 2, cota 3, eram dezenas de milhares de pessoas. E ali havia infraestrutura, as pessoas, tinha prefeitura que já tinha levado para lá posto de saúde, creche, porque tinha gente lá e as pessoas precisavam daquilo, né? Tinha bar, tinha loja, enfim, virou uma espécie de comunidade. Então, tinham duas alternativas: tirar ou continuar convivendo com aquele espaço ali, e não era o espaço adequado para as pessoas morarem, exatamente pelo risco de desabamento, de deslizamento. Deu uma trabalheira danada, né? O governo do estado teve de lidar com diversas questões, tinham famílias que já viviam há gerações ali naquela região, tinha gente que tirava o sustento dali, tinha bar, tinha cabeleireiro, tinha loja de roupa, tinha o tráfico de drogas, a principal quadrilha, a exportação de São Paulo para o mundo, PCC, tinha interferência ali também, era contra, se é que é possível dizer isso, mas enfim, né? É o teatro do absurdo, né, professor? Mas o tráfico não queria a remoção daquela favela dali e tiraram. Agora, era uma comunidade com muita gente, mas demorou anos para sair. Para fazer isso em escala ainda maior, é mais trabalho. Mas se decidirem, né, professor, prefeituras que têm pouco recurso, mas estão no terreno, governo do estado e União, conseguem fazer. Mais cedo, o diretor desse Centro de Prevenção de Desastres dizia para a gente que mais ou menos 10 milhões de pessoas, de brasileiros, vivem hoje em todo o país em áreas sujeitas a risco, como essa do litoral norte de São Paulo. É muita gente, mas num universo de 220 milhões de pessoas, num país com essa pujança que nós temos, nessa pujança que nós temos quando as coisas caminham bem, dá para fazer, né, professor? Dá. E é importante não virar uma disputa político-partidária. Por isso que a ida do governador Tarcísio de Freitas e agora a ida do presidente Lula, o governador com os secretários, o presidente com ministros, um trabalho articulado, governo federal, governo estadual e os governos municipais, os recursos efetivamente chegarem e haver controle também da utilização desses recursos para quem deve primeiro receber esses recursos, que certamente é a população, infelizmente, que perdeu seus entes queridos, perderam onde morava. E isso tudo que você falou, laços de sociabilidade, local de trabalho, de transporte, em suma, as referências familiares dessas famílias, né? Que em certos locais elas não poderão ficar, porque são locais suscetíveis a situações tão terríveis como essa que nós estamos assistindo. Aí é necessário um trabalho de convencimento, né? Que é necessário trasladar para um outro local. Aí são recursos necessários, a prefeitura nem sempre tem. A articulação governo estadual e governo federal é necessário. E lembrar aquilo que eu falei, defesa civil é um trabalho de 365 dias por ano. Não é fácil, geralmente ela tem poucos recursos. Os próprios habitantes, e nós em geral não nos importamos com isso e só lembramos da defesa civil quando há tragédia, né? Como por exemplo essa e outras tragédias como vimos em Minas Gerais, Brumadinho, etc. E lembrar que em outros estados como Santa Catarina já teve momentos também terríveis de enchentes e que se repetem porque são em locais suscetíveis a isso, sem que haja uma ação efetiva por parte das autoridades. Você lembrou que muitas vezes tem uma creche, tem iluminação no local, tem isso, tem aquilo, porque aquilo também acaba virando, e é chato dizer, mas é verdade, um núcleo político eleitoral do vereador X, do partido Y, e aí a população efetivamente nunca mais vai sair de lá.
Então é necessário retirar essa população, explicar, convencer, mostrar que terá condições adequadas de vida no outro local e aí a ação da Justiça e do Ministério Público, veja que é um trabalho colaborativo, é muito importante, né? Porque não pode ficar em áreas que se repita essa tragédia caso ocorra e uma tromba de águas como essa. Que tem a ver com questões mais gerais, tem as mudanças climáticas, etc, etc, etc. Mas eu me lembro aqui, salvo engano, no Rio de Janeiro, foi durante o Carnaval, não sei se foi em 1967, 66, 65, por ali, teve uma das maiores trombas d'água, acho que da história do Carnaval do Rio de Janeiro, foi uma enorme tragédia. Então, que também não enfrentou esses dilemas como eu estou sugerindo, você está sugerindo. Então, eu acho que tem de ter um trabalho, seria interessante nosso, é uma mera sugestão, de como é que eu posso. Nós estamos vendo agora, você falou muito bem, é um serviço público. As pessoas estão ilhadas, não podem ir pela Tamoios, não podem ir pela Rio Santos, Mogi Bertioga, todos os problemas, e as pessoas estão lá, né? Então, tem ações rápidas, levar água, daqui a pouco pode faltar alimentos, as pessoas ficarem tranquilas, né? Isso é importante, que elas estão sendo cuidadas pelo poder público, as águas vão baixar, as estradas precariamente vão ser resolvidos os pontos mais graves, mas olhar agora, eu estou pensando, quando eu citei, os próximos feriados, porque certamente as pessoas, e têm direito de relaxar, sair do Planalto, ir às praias, e essas cidades dependem, com exceção de algumas que têm recursos do petróleo, né, de royalties do petróleo, da Petrobras, dependem fundamentalmente do turismo. Então já temos de pensar a curto prazo, daqui 40 dias. É isso aí.